Senhor Jesus Cristo, igreja, Deus abençoe vocês, muita chuva, muita aqui virose, minha voz está um pouco rouca porque eu estou com a virose, ore por mim, sou carente de orações, peço aos irmãos para estar orando, jejuando pela minha vida, e Deus tem saúde para nós todos, amém? Mateus 7, 20, leia todo, mas eu só vou ler esses versículos, porque pelos seus frutos conhecereis a árvore, nós somos conhecidos pelos frutos, observe os frutos. Se os frutos vêm de Deus, todo que é inclinado para a carne, ele comete pecado. Ele vai fazer todas as coisas abomináveis ao Senhor. Estou falando todos. Então, você olha para a pessoa, para os frutos da pessoa, e vocês vão ver. Deus pede discernimento a ele, vocês vão perceber se são verdadeiramente servos de Deus ou não pelos frutos. Aqui a palavra do Senhor fala... Pelos frutos conhecerei a árvore. Ele está falando das pessoas. Ele está falando daqueles que se diz que são servos de Deus e não são. E também tem servo de Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz. Tem os salvos escolhidos. Tem as ovelhas dele. Tem aqueles que ele chamou, que ele escolheu. Porque ele conhece o seu coração. Você sabia que ele conhece o teu coração? A sua mente. Ele esquadrinha a nossa mente, nosso coração. Ele dá segundo as obras do nosso coração. E nós vamos comparecer diante dele para responder as coisas boas e as coisas ruins que nós fazemos. Comigo também, eu estou falando para mim também. Então, eu não posso fazer a obra do Senhor se eu não estiver vivendo verdadeiramente. Então, eu peço oração, vamos um orar pelo outro, jejuar, amém, pela minha vida, porque nós temos que dar fruto digno de arrependimento, pedir perdão, Senhor, todo dia pedir perdão, nos examinar, porque senão Jesus vai voltar e nós não vamos. Eu faço oração também, Senhor, salve a minha alma todos os dias. Há alguma coisa em mim que impede de eu ser salva para que Ele venha tirar, me libertar, sim. Porque é diariamente nós vamos pedir, porque temos advogado, nós não vivemos na prática do pecado, mas nós pedimos ao Senhor, o Espírito Santo, nos ajude. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Peça ao Senhor, Ele está à direita de Deus Pai. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por vós. Peça a Ele para que Ele venha te libertar. Peça perdão, também peço ao Senhor, porque Jesus está voltando, não há mais tempo de brincar. Nós temos que verdadeiramente sermos servos de Deus. Vamos aqui no 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todos que diz Senhor, Senhor, a palavra do Senhor fala. Ele mandou gravar agora, porque... nem todas as pessoas que dizem Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Desculpe que eu tossi agora, que eu tô com uma virose, mas eu creio na minha vitória, em nome de Jesus. Libertação. Portanto, nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aqui, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não pode falar Senhor sem a vontade, tudo dizer Senhor. As pessoas pensam até que a pessoa é serva de Deus, é servo, é pessoas de Deus, mas não são. Ele fala aqui, ó, porque Jesus que está falando através dessa palavra. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que faz a vontade de Deus, que entregou sua alma a Jesus, que entregou corpo e alma ao Senhor, que verdadeiramente são servos de Deus, dão frutos. Pelos frutos vocês vão conhecer. E vigia. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, só aquele que faz a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? A vontade de Deus, quando o Senhor fala, eu estou na igreja, estou evangelizando, estou pregando, estou louvando, mas a vontade de Deus é em casa. Você está dando fruto, você está sendo obediente a seus pais, você está sendo um bom esposo, você está sendo uma boa esposa, você está sendo virtuosa, você está sendo sábia com seus filhos, você está sendo zelosa com sua casa, você está amando sua família, porque o primeiro ministério é dentro de casa. Se você fica o tempo todo na igreja e não cuida da sua família, você está pecando, não está agradando, não está fazendo a vontade de Deus. Aí também os frutos. Primeiramente, amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, toda a sua força, entendimento, coração. E amar o próximo, amar nossos filhos, a nossa família, os esposos, as esposas. Aí você vai ver os frutos. Seus filhos vão se converter através do seu exemplo. Você sabia? Estou falando para todos. Homem, mulher, irmão, irmã.
através do seu testemunho, seus filhos, você não adianta ficar falando para eles o tempo todo, pregando. Eles estão olhando o seu exemplo. Se você ora, se você renuncia o mundo, se você se ele vê vocês louvando, adorando a Deus em casa, se eles prestam atenção em tudo. Se vocês leem a palavra, se vocês amam, se vocês dão testemunho, esse quer fazer a vontade de Deus. Não é, isso que é fazer a vontade de Deus. Aí ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarão no meu reino. Nem todos vão entrar. Vai ter surpresa. Quando chegar naquele grande dia, vai ter surpresa. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, vai ter muitas surpresas. Então, o seu ministério é o seu lar. Depois vai para na igreja. Então, você está dando testemunho. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E sua família? Porque quem não cuida do seu nega a fé é pior do que os incrédulos. Você está dando bons frutos na sua casa, na sua família, bom exemplo, em mansidão, amor, carinho, cuidado, zelando em todas as áreas. Eu já tenho um vídeo lá falando do lar da família, como tem que se comportar. A palavra está lá, pode olhar lá no outro vídeo. Então, a palavra do Senhor fala aqui no vídeo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fazemos muitas maravilhas? Então lhes dirão claramente, nunca vos conheci. Jesus vai falar para mim, se eu estiver fazendo isso, e para você, e para todos. Não adianta enganar nós mesmos. Jesus sonda o meu coração, a nossa mente, qual é a intenção. Porque nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Não é por dinheiro, não é por inveja, não é por... Paulo está falando, eu vou trazer esse vídeo. Não é por inveja que nós temos que pregar. Expulsando o demônio, expulsei demônio. Fiz muitas maravilhas. Ele falou, Jesus vai falar assim para todo. Nunca vos conheci. Porque ele sabe o maior exemplo que estava dando em casa. Ele sabe do coração maligno, faccioso, da inveja, dos frutos. Não é só na igreja nem na rua, é em casa. E na rua, Deus está falando para mim também. Eu tenho que dar um bom fruto, eu tenho que testemunhar, eu tenho que estar aqui pregando, mas eu tenho que estar vivendo. Sou limitada, temos que pedir a misericórdia do Senhor todos os dias. Perdão, Senhor, nos perdoar, pedir perdão, Senhor. Nós temos que ter a vida de santidade. Por isso que Deus nos mostra. Jesus pagou um alto preço, mas a intimidade dele só mostra para quem os ama. Para quem faz a vontade dele, as visões, revelações. Que todos os servos de Deus fiel, ele dá a revelação, discernimento de espírito, revelação e visão, como ele nos dá pela misericórdia. Muitas das vezes orando, não é para minha glória não, orando, Deus mostrando rostos de pessoas. Eu entendo assim, eu não sei nem quem é essa pessoa de madrugada querendo dormir. E o Senhor não manda orar. Porque nós vivemos para fazer a vontade de Deus, mas o verdadeiro testemunho é dentro de casa com os filhos. Você está cuidando dos seus filhos, eu também tenho os filhos. Eles estão olhando o meu exemplo. Então, os seus filhos estão olhando o teu exemplo em casa. Se você está amando sua esposa, se você está cuidando, como ele fala na Bíblia, os esposos. Se as esposas estão respeitando, honrando, cuidando do seu lado da sua casa e sendo uma boa dona de casa virtuosa. Como é Provérbio 31, pode ler lá. Ele nos ensina como devemos nos comportar. Você está sendo assim, mansidão, humildade, comprar, pagar, ter a responsabilidade de não estar mentindo, se santificando no corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não pode ficar mostrando o nosso corpo. Qual é o exemplo que você está dando em casa? Porque Jesus está voltando e nós queremos ser arrebatados. Nós vamos em nome de Jesus, pela fé, pedindo perdão. Peça perdão também, vou pedir perdão. Peça perdão que você está pensando, porque nós pecamos por pensamento, gesto, palavras, julgamentos. Então, nós temos um advogado diante do Pai, intercedendo por nós, amém? O Espírito Santo está conosco para nos ajudar. Se o Espírito Santo nos ajuda, ele vou para o Pai, mas vai enviar um Consolador. Ele te lembrará, ensinará todas as coisas. As coisas, o que nós lemos, essa palavra que liberta. Conhecereis a verdade, João está falando, né?
e a verdade nos libertará. Então, ele está falando, não adianta se dizer Senhor, Senhor. Aí as pessoas se enganam, mas nós, no servo de Deus, o homem espiritual discerne todas as coisas. Não é isso? O Romanos não está falando 8 lá. Mas ele não é discernido por ninguém. Então, se você é espiritual, ninguém vai te enganar. Os falsos profetas não vão te enganar. As pessoas que se diz cristão não vão te enganar. As pessoas que estão aqui na plataforma não vão te enganar. Você vai orar, o Senhor vai mostrar. Ele revela aos dele, aqueles que têm intimidade com Deus, que ora, aqueles que fazem a obra, que jejua, aqueles que lê a palavra, não fica enganado. Você está examinando as escrituras, vírgula por vírgula, porque tudo vai ser destruído. Todas as coisas materiais que você está vendo em sua volta, até esse nosso corpo vai ser destruído. Nosso corpo vai ser transformado em glória, incorruptível. Quando nós subirmos, formos arrebatados, os anjos, o Senhor, ao encontro do Mestre Jesus, aí nós vamos ser transformados. Mas a única coisa que vai sobreexistir, que vai existir, é a palavra de Deus. Essa palavra. Examine a palavra, porque você não vai ficar enganado dos falsos profetas. Então, em nome de Jesus, vamos um orar pelo outro. Jesus está voltando. Desperta a igreja, desperta todos aqueles que não aceitaram. Vamos aceitar Jesus. Olhe para o Mestre, porque Jesus morreu na cruz, não foi em vão, porque ele tem os escolhidos dele, ele tem os eleitos, ele tem a igreja dele, ele tem os salvos, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Então, Jesus veio para nós. Jesus veio para você, para salvar sua alma. Nós não queremos ficar nesse mundo tenebroso, esse mundo que está muita violência, destruições, morte. E o princípio das dores, já está tudo, já se cumpriu tudo. Guerra, fome, virose. Quantas viroses? O Senhor tem nos livrado de virose. Eu estou com a virose aí tem 4 dias. E Deus tem me sustentado. Eu digo, Senhor, eu não vou nem gravar com essa voz. O Senhor vai gravar aí, ó. Ore por mim, mas Deus tem me sustentado, porque 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita. Todas as pragas, peste perniciosa vai cair por terra, em nome de Jesus. Eu oro por mim, oro pela minha família, oro por todos. Continua orando e o Senhor vai livrando. Amém? Ora por mim, toma posse, aceita o Senhor. Quem está fazendo todas essas coisas, se arrependa, pede perdão ao Senhor, que ainda há tempo. Mas ele pode vir daqui a 1 minuto. Pede perdão agora. Há tempo, que eu estou falando porque você está viva. Que Jesus ainda não voltou nesse minuto. Mas o Espírito Santo está falando para você pedir perdão agora. Onde quer que você esteja. Porque você não sabe, a qualquer momento Jesus pode voltar. 1000 anos é como um dia como um ano. O relógio de Deus não é igual ao nosso. Então, vamos pedir perdão, vamos nos arrepender. Somos limitados, somos pó e cinza, somos carentes das misericórdias do Senhor. Ele é fiel. As misericórdias do Senhor, a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor está falando porque Ele tem pressa. Para nós nos consertar, para você se consertar, nós nos consertarmos se tivermos alguma coisa que está desagradando ao nosso Mestre, ao nosso Senhor. Nós queremos ir para a glória e nós vamos, em nome de Jesus. Amém? Toma posse, a paz do Senhor.